Olá pessoal, continuando os vídeos aqui então, agora chegamos num momento muito interessante, certo? Ah, que é a parte onde a gente vai implementar a parte de herança, começar a trabalhar com tipos genéricos, com classe genérica, onde a gente vai ver na prática a parte boa de orientação a objeto, que é a reutilização de código, a parte que nós vamos utilizar muito a questão de herança, a questão de polimorfismo, que facilita muito a nossa vida, certo? Então, primeira questão, nós vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou contextualizar a nossa situação. Hoje nós criamos toda a estrutura para manipular o registro dos artistas. Nós temos uma entidade artista com esses registros, nós temos um repository do artista para gerenciar a entidade artista com alguns métodos específicos, além dos métodos que são herdados do JPA Repository, do CRUD Repository, que são interfaces mais acima. Nós temos aqui três métodos específicos que nós criamos para as nossas entidades. Nós criamos também toda a camada de service com uma interface service com os métodos save, find all, find by name, find by ID, delete by ID. Nós temos a implementação dessa interface através da classe Artist Service Imp, onde tem as validações de save, validação de delete, algumas validações que não estão, que não fazem nada no momento, mas vão servir depois, né? E temos a nossa controladora do artista, certo? Controlador. Vamos partir para o pressuposto seguinte. Bom, vamos criar a próxima parte, que é a parte de music. Se nós formos fazer sem criar tipos genéricos, sem herança, sem utilizar todos os recursos que a orientação objeto nos traz, o que no mínimo nós iríamos fazer? Nós iríamos criar uma entidade music, né, muito parecida com essa entidade artista, com UID, com name, com duração, com as informações e tudo mais, né? Nós teríamos que criar um repositório music repository com exatamente os mesmos métodos aqui, porque música também tem o atributo name. Nós teríamos que criar uma interface service na qual iríamos declarar esses mesmos métodos, porque vai ter o save de music, vai ter o find, vai ter o delete. A implementação praticamente seria a mesma, porém, em vez de estar trabalhando com uma entidade artist, nós estaremos trabalhando com uma entidade music, e a controller seria a mesma também, porque o music nós vamos ter o post, nós vamos ter o get, nós vamos ter o get através do UID, nós vamos ter o put, nós vamos ter o delete. Ou seja, nós íamos ter que replicar todos esses caras aí, certo? Não que nós não vamos ter, nós vamos ter, mas o principal, nós não vamos mais precisar repetir isso aqui, certo? Então, se tu parar para pensar assim, bom, se tudo isso aqui eu vou ter que ter de novo para o music, depois eu vou ter que ter de novo para o playlist, então é melhor, tem alguma coisa errada aí, eu tenho que pensar uma forma de eu poder fazer uma vez só isso e reaproveitar para todo mundo, né? Reaproveitar para todo mundo. Aí entra a questão de herança, certo? Então a primeira coisa que eu sempre falo é fazer lá do caminho de entidades, depois vai para a camada repository, depois para a camada service e depois para controle. Então, a entidade, primeira coisa, nós, no nosso desenho lá de projeto, a gente definiu que todas as nossas entidades, que nós teremos 4 nesse nosso projeto pequeno, que é artista, música, playlist e user, usuário, todas as entidades possuem ao mínimo 2 atributos em comum, que é o UUID e o name, certo? Então, a primeira coisa que nós fazer é jogar esses 2 atributos para uma classe que vai servir como base para todas as outras nossas entidades. Então, aqui dentro do pacote Entries, nós vamos criar aqui um new class, nossa entidade genérica, generic entry, que vai ser a classe base que vai ser herdada por todas as outras entidades. Beleza? Então, está aqui a nossa classe generic entry. Então, a primeira coisa, a gente já vai remover aqui do artist, né? Vou dar um Ctrl X e vou dar um Ctrl V dentro do generic entry, certo? Esse generic a gente já pode botar ele como abstract, porque não vai ser instanciado. Não é uma classe que vai ser instanciada, ela vai servir somente para ser herdada. Vou criar aqui então
o nosso getters and setters, né? Botão direito, source, generate getters and setters, select all, generate. E as mapeamento aqui do ID continua, generate value continua, só que nós vamos mapear, dizer para nosso JPA, para o nosso URM, que essa vai ser uma classe de mapped superclass. Vai ser uma superclasse, vai ser herdada pelas outras, certo? E aqui no Artist Generic, ao invés de ter UUID name, nós vamos ter somente o image, vou excluir os métodos getSet, e aqui eu vou estender, vou herdar do meu extends generic entry, certo? Fazendo isso, posso remover aqui os imports não utilizados. Então, vou tirar aqui os imports que eu não estou utilizando, Ctrl S. Vocês vão ver que o sistema vai reiniciar e vai continuar funcionando da mesma forma, certo? Vou dar o get aqui, ó, tá lá, esse DC. Vou mandar cadastrar um novo aqui, que vai ser o... Qual que eu tinha tirado? Beleza, o TNT mesmo. Vamos cadastrar o TNT. Está cadastrado. Vou dar o get de novo, ó. Já vai subir para 5, está o TNT ali que nós cadastramos. Ou seja, está tudo funcionando igual. Então, a partir de agora, todas as nossas entidades, Music, Playlist, todas elas vão herdar, assim como o Artist Generic, todas elas vão herdar do Generic Entity. Ou seja, nós não vamos precisar mais cadastrar o UUID, né? Não vamos precisar mais ter o name declarado, não vamos precisar declarar isso aqui. Vai ser padrão, todas as nossas entidades, ou seja, toda a entidade do projeto vão ser subclasses da classe abstrata generic entry, beleza? Próximo vídeo a gente vai para a camada